A palavra joio é uma expressão judaica que quer dizer aquilo que atrapalha. Geralmente é dado para qualquer planta que atrapalha. Tudo que Deus faz é bom, mas determinadas plantas, se forem plantadas junto com outra, atrapalham. Então isso quer dizer joio. É uma expressão judaica, quer dizer aquela planta que atrapalha. Então, nessas pregações que a gente vê por aí, às vezes a coisa é boa, mas sempre tem alguma coisa no meio que atrapalha aquilo. Jesus nos contou uma história muito interessante que diz o seguinte, que uma pessoa semeou. E depois os empregados chegaram perto dele e falaram assim, o senhor semeou só sementes boas, como é que está nascendo o joio no meio? Nós devemos arrancar o joio? Não, não arranque o joio não, deixe que o joio cresça, porque ele somente poderá ser arrancado sem mexer com a plantação boa no final da colheita. No final da colheita eu vou pedir a vocês que primeiro apanhem o joio, queime, e depois então façam a colheita daquilo que eu plantei. Então é essa história que Jesus contou. Mas parece que os discípulos não entenderam. Não entenderam. Porque ele falou assim, explique-nos a palavra do joio. Nós queremos entender. Porque Jesus um pouquinho antes, tinha falado assim. Porque eles perguntaram a Jesus, por que o senhor fala em parábolas? Por que o senhor fala em comparações? Eu falo em comparações para que as outras pessoas, elas não entendam o que está falando, mas vocês entendem. Eu quero que vocês entendam o que eu estou falando. Quer dizer, então a boa palavra, a boa pregação, não é para qualquer um, não. Aquilo ali está muito claro. Porque senão Jesus estaria falando diretamente para que as pessoas entendessem. Mas não, a boa palavra não é para todo mundo, não. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Aí, Jesus começou a explicar o que era o joio. O joio é espalhando pelo maligno. Nem sempre é uma coisa ruim aos olhos das pessoas. Uma crítica pode ser um joio. Às vezes uma crítica que não é construtiva, mas verdadeira, pode ser um joio. Às vezes a gente vê um padre, um sacerdote, um ministro de Eucaristia, tomando diversas atitudes que não nos agrada, que a gente faz uma crítica sobre aquilo, aquilo é um joio, porque ele está cumprindo toda aquela obrigação sacerdotal, toda a obrigação mística que deve ser um ministro de Eucaristia e assim por diante, mas a nossa crítica, ela pode se transformar num joio. É isso que Jesus quis dizer. Por quê? O reino de Deus, Jesus antes tinha falado, o reino de Deus é um tesouro que a gente procura até encontrar. O reino de Deus é uma pérola que a gente procura até encontrar. E o reino de Deus é uma rede lançada num lago. Olha que coisa interessante. Jesus nos compara o reino de Deus a uma rede lançada no lago. Essa rede, ela vai pegar tanto peixes grandes como peixes pequenos, ela vai pegar cisco, ela vai pegar entulho, ela vai pegar tudo. Essa rede lançada no lago está muito misturada com o joio, porque o joio é uma crítica àquilo que está acontecendo, mas que no momento que a gente se faz, ela não é construtiva. Ela às vezes acaba com o trabalho da pessoa, ela às vezes mina toda uma comunidade de coisas ruins, enquanto às vezes o padre, o ministro da Eucaristia, ou qualquer coisa que está fazendo lá, ou qualquer pessoa que esteja nas funções de uma igreja, ele acaba caindo por causa de uma crítica mal feita, na hora errada. Então, o que Jesus explicou para as pessoas, deixa o joio crescer. Quer dizer, essas críticas mal feitas, deixa crescer. Por quê? Porque na hora da colheita, na hora que a gente estiver
colhendo aquilo que aquele padre, que aquele ministro da Eucaristia, que aquela pessoa viveu dentro da igreja, ele vai ser maior do que aquela crítica da pessoa. É isso que Jesus quis dizer sobre a parábola do joio. Deixa o joio crescer, deixa as coisas acontecerem, porque aquilo que é bom, aquilo que é correto, no lugar certo, na hora certa, pode ter certeza que ela vai prevalecer. Muitas vezes aquilo não está agradando a gente. Eu já vi muitas críticas que no pensar da pessoa é uma crítica construtiva e não é. Ela acaba com o trabalho de toda pessoa. Então o joio é aquilo que atrapalha, é aquilo que impede um crescimento normal das coisas que nós precisamos de ter diante de Deus. E Deus permite, porque tudo que Deus faz é bom. O joio é bom, não é? Aquilo que atrapalha é bom. Por quê? Já pensou se nada atrapalhasse uma pregação? Nós temos que ter nós temos que deixar o joio crescer, porque quando que está alguém do lado de cá, falando para vocês, e mostrando a ideia, o joio começa a crescer, quer dizer, aquelas críticas começam a crescer, no final, Deus, que é o julgamento de tudo, ele vai fazer você aparecer ou não. Então aquele joio, aquelas críticas mal feitas, elas vão ser jogadas ao fogo. Quer dizer, vão ser separadas de vocês. É isso que Jesus quis dizer sobre explica-nos a palavra do joio. Joio não é uma erva daninha, não. É qualquer erva, só que ela foi plantada no lugar errado. Entendeu? A ideia é só essa, tá bom? Que Deus te abençoe, meu filho. Então, vamos para lá, depois nós vamos fazer. Então, tá vendo? São os joios que acontecem, são as coisas que acontecem, não é? Essas coisas acontecem, essas críticas, essas interrupções. Tá vendo o joio acontecendo aqui? Está vendo como é que é? Assim, eu estou tentando mostrar a vocês a palavra, o que é que Jesus quis dizer, aí vem o joio. Ele está errado? Não, ele não está errado, não. Ele está correto. Ele está certíssimo. No modo de entender dele, ele está necessitando de alguma coisa. Ele está precisando de alguma coisa. Né? No modo de entender dele, toda aquela espiritualidade dele está voltada. Então, é um joio que se apresenta naquele momento. E nós não podemos refutá-lo, em algum momento nenhum. Não podemos refutá-lo, porque Deus permite uma coisa dessa. Você acha que Deus não iria permitir que uma pessoa me interrompesse aqui? Claro que ele ia permitir, não é? Mas depois, vamos prevalecer. É o momento que Deus me deu para falar assim, vamos tratar o joio, vamos deixar o joio crescer, vamos fazer com que essas coisas apareçam, que eu tenho certeza que vai dar certo, não é? Então, e aí? Ele está correto de me interromper? Ele está correto de me chamar de padre? Eu não sou padre, não é? Então, todo mundo acha que eu sou padre, eu não sou. Ele está necessitando de alguma coisa, mas a palavra de Deus, ela se sobrepõe a tudo isso, que é muito importante, tá bom? Então fica o meu recadinho de hoje, que é muito importante, sobre explique-nos a parábola do joio. O joio é isso que aconteceu aqui. Tá vendo? Deus permitiu que acontecesse uma coisa aqui e o joio se apresentou no momento exato, porque aquilo que é de Deus permanece e o joio também é de Deus. O joio é de Deus. É um discernimento mal colocado no momento errado. Tá bom? Então fica o nosso recadinho de hoje, que é muito importante. Explique-nos a palavra do joio.